O Mar de Monstros é o segundo volume da série Percy Jackson e os Olimpianos, best-seller do The New York Times. Nessa nova aventura, Percy e seus amigos estão em busca do Velocino de Ouro, único artefato mágico capaz de proteger da destruição seu lugar predileto e, até então, o mais seguro do mundo, o acampamento Meio-Sangue. Com o envenenamento da árvore de Thalia por um inimigo misterioso, as fronteiras mágicas que protegem o acampamento estão ameaçadas, e é preciso buscar o antídoto. Assim, nossos heróis partem em uma arriscada e incrível viagem pelo Mar de Monstros, localizado nas coordenadas 30, 31, 75, 12, uma referência ao Triângulo das Bermudas. Lá, enfrentam seres fantásticos e muitos perigos e situações inusitadas, que põem à prova seu heroísmo e sua herança. Quando Percy irá questionar se ser filho de Poseidon é uma honra ou uma terrível maldição. Combinando fatos contemporâneos com mitologia, fantasia com erudição, o Mar de Monstros diverte, encanta e ensina pais e filhos. Capítulo 1. Meu pesadelo começou assim. Eu estava numa rua deserta em alguma cidadezinha à beira-mar, no meio da noite. Havia uma tempestade. O vento e a chuva açoitavam as palmeiras ao longo da calçada. Edifícios de estuque cor-de-rosa e amarelo se enfileiravam na rua, as janelas fechadas com tábuas. A um quarteirão dali, depois de uma carreira de hibiscos, o mar estava revolto. Flórida, pensei. Embora não tivesse certeza de como sabia isso. Eu nunca estivera na Flórida. Então ouvi cascos chapinhando no calçamento. Virei e vi meu amigo Grover correndo para salvar sua vida. Sim, eu disse cascos. Grover é um sátiro. Da cintura para cima, parece um adolescente comum e desengonçado, com uma barbicha igual a penugem de pêssego e um problema sério de acne. Ele caminha mancando de um jeito estranho, mas, a não ser que você por acaso pegue sem calça, a coisa que não recomendo, jamais saberá que existe algo de não humano nele. Jeans folgados e pés falsos disfarçam o fato de que ele tem cascos e um traseiro peludo. Grover foi meu melhor amigo na sexta série. Junto com uma menina chamada Annabeth, tinha me acompanhado naquela aventura para salvar o mundo, mas eu não o via desde o último mês de julho, quando ele partirá sozinho em uma perigosa missão, uma missão da qual nenhum sátiro jamais voltará. De qualquer modo, em meu sonho, Grover corria, segurando seus sapatos humanos nas mãos como costuma fazer quando precisa se mover depressa. Passou batendo os cascos pelas pequenas lojas de souvenir e de aluguel de pranchas de surf. O vento dobrava as palmeiras quase até o chão. Grover estava aterrorizado com algo que vinha atrás dele. Devia ter acabado de vir da praia. A areia molhada se prendia em torrões ao seu pelo. Tinha escapado de algum lugar. Estava tentando fugir de alguma coisa. Um rugido de fazer os ossos tremerem atravessou a tempestade. Atrás de Grover, do outro lado do quarteirão, surgiu uma figura sombria. Ela derrubou um poste de iluminação com um golpe violento. A lâmpada explodiu em 1.000.000 de fagulhas. Grover cambaleou, choramingando de medo. Murmurou para si mesmo: preciso escapar. Preciso avisá-los. Não pude ver o que o perseguia, mas ouvi a coisa resmungando e praguejando. O chão estremeceu quando ela se aproximou. Grover se lançou em uma esquina e vacilou. Tinha entrado em um pátio sem saída cheio de lojas. Não havia tempo para voltar. A porta mais próxima fora arrombada pela tempestade. A placa acima da vitrine escura dizia: boutique nupcial de St.O. Agostinho. Grover disparou para dentro. Mergulhou atrás de uma arara cheia de vestidos de noiva. A sombra do monstro passou na frente da loja. Pude sentir o cheiro da coisa, uma combinação nauseante de lã de carneiro molhada, carne podre e aquele esquisitíssimo odor corporal azedo que só os monstros têm, como de um gambá que comece apenas comida mexicana. Grover tremia atrás dos vestidos de noiva. A sombra do monstro seguiu em frente. Silêncio, a não ser pela chuva. Grover respirou fundo. Talvez a coisa tivesse ido embora. Então houve um clarão de relâmpago. Toda a fachada da loja explodiu, e uma voz monstruosa berrou: e eu. Sentei-me na cama, ereto e tremendo. Não havia tempestade. Não havia monstro. O sol da manhã atravessava a janela do meu quarto. Pensei ter visto uma sombra se movendo rapidamente pelo vidro, uma forma humana. Mas então ouvi uma batida na porta do quarto, e minha mãe chamou. Percy, você vai se atrasar.
E a sombra na janela desapareceu. Talvez tivesse sido minha imaginação. Uma janela no quinto andar, com uma escada de incêndio velha e instável do lado de fora. Não poderia haver ninguém lá. Venha, querido, minha mãe chamou de novo. É o último dia de aula. Você deve estar empolgado. Está quase no fim. Estou indo, consegui dizer. Apalpei embaixo do travesseiro. Meus dedos se fecharam de modo tranquilizador em volta da caneta esferográfica com a qual sempre dormia. Tirei-a de lá e estudei o que estava gravado na lateral, em grego antigo, em anaclusmos. Contra a corrente. Pensei em destampá-la, mas algo me conteve. Eu não usava contracorrente havia tanto tempo. Além disso, minha mãe me fizera prometer que não usaria armas letais no apartamento depois que eu lançara um dardo de mau jeito e atingira seu armário de porcelanas. Pus anaclusmos sobre a mesa de cabeceira e me arrastei para fora da cama. Eu me vesti o mais depressa que pude. Tentei não pensar no pesadelo, nem em monstros, nem na sombra à minha janela. Preciso escapar. Preciso avisá-los. O que Grover queria dizer? Fiz uma garra de 3 dedos por cima do meu coração e puxei para fora, um antigo gesto que Grover me ensinara certa vez, para expulsar o mal. O sonho não podia ter sido real. O último dia de aula. Minha mãe estava certa, eu devia estar empolgado. Pela primeira vez na minha vida eu praticamente terminara um ano sem ser expulso. Nenhum acidente esquisito. Nenhuma briga em sala de aula. Nenhum professor se transformando em monstro e tentando me matar com comida de cantina envenenada ou dever de casa que explodia. No dia seguinte eu estaria a caminho do meu lugar favorito em todo o mundo, o acampamento meio-sangue. Só faltava um dia. Certamente, nem eu conseguiria estragar tudo. Como de costume, eu não tinha ideia de como estava errado. Minha mãe fez waffles azuis com ovos azuis para o café da manhã. Isso faz dela uma pessoa engraçada, comemorar ocasiões especiais com comida azul. Acho que é o jeito dela de dizer que tudo é possível. Percy pode terminar a 7ª série. Waffles podem ser azuis. Pequenos milagres assim. Comia à mesa da cozinha enquanto minha mãe lavava a louça. Ela estava usando seu uniforme de trabalho, saia azul estrelada e blusa listrada de vermelho e branco, que vestia para vender doces na confeitaria Doce América. Seus cabelos castanhos e compridos estavam presos em um rabo de cavalo. Os waffles estavam uma delícia, mas acho que eu não os devorava como de costume. Minha mãe deu uma olhada e franziu a testa. Percy, você está bem? Sim, estou ótimo. Mas ela sempre percebia quando algo me incomodava. Enxugou as mãos e sentou-se na minha frente. Escola ou? Não precisava completar. Eu sabia o que ela estava perguntando. Acho que Grover está com problemas, falei, e contei a ela o sonho. Ela contraiu os lábios. Não falamos muito sobre a outra parte da minha vida. Tentamos viver do modo mais normal possível, mas minha mãe sabia tudo sobre Grover. Eu não me preocuparia tanto, querido, disse ela. Grover já é um sátiro crescido. Se houvesse um problema, estou certa de que teríamos notícias do acampamento. Os ombros dela ficaram tensos quando ela falou a palavra acampamento. O que foi? Perguntei. Nada, disse ela. Quer saber? Esta tarde vamos comemorar o fim das aulas. Vou levar você, Tyson, para o Rockefeller Center ou para aquela loja de skates de que você gosta. Cara, aquilo era tentador. Estamos sempre batalhando por dinheiro. Entre as aulas da minha mãe à noite e a mensalidade da minha escola particular, nunca podíamos nos permitir coisas especiais, como comprar um skate. Mas algo na voz dela me incomodou. Espere aí, falei. Pensei que hoje à noite fossemos arrumar minhas coisas para o acampamento. Ela torceu o pano de prato. Ah! Querido, quanto a isso? Recebi uma mensagem de Kieron na noite passada. Meu coração ficou apertado. Kieron era o diretor de atividades do acampamento meio-sangue. Ele não faria contato a não ser que algo sério estivesse acontecendo. O que ele disse? Ele acha que poderia não ser seguro você ir para o campo agora. Talvez tenhamos de adiar. Adiar? Mamãe, como poderia não ser seguro? Eu sou um meio-sangue. É, tipo, o único lugar seguro para mim neste mundo. Costuma ser, querido. Mas com os problemas que eles estão enfrentando? Que problemas? Percy,
Sinto muito, muito mesmo. Esperava falar com você sobre isso esta tarde. Não posso explicar tudo agora. Não sei nem se Kiron pode explicar. Tudo aconteceu muito de repente. Minha cabeça estava girando. Como eu poderia não ir para o acampamento? Queria fazer 1 milhão de perguntas, mas justamente nesse momento o relógio da cozinha bateu 30 horas. Minha mãe pareceu quase aliviada. 7h30, querido. Você precisa ir, Tyson estará esperando. Mas... Percy, vamos conversar hoje à tarde. Vá para a escola. Aquilo era a última coisa que eu queria fazer, mas minha mãe estava com aquela expressão frágil nos olhos, uma espécie de aviso, como se ela fosse chorar se eu a pressionasse demais. Além disso, ela estava certa quanto ao meu amigo Tyson. Precisava encontrá-lo na estação do metrô a tempo, ou ele ficaria zangado. Ele tinha medo de viajar embaixo da terra sozinho. Juntei minhas coisas, mas parei na porta. Mamãe, esse problema no acampamento. Eu poderia ter alguma coisa a ver com meu sonho com Grover? Ela não me olhou nos olhos. Vamos conversar hoje à tarde, querido. Eu vou explicar o que puder. Eu me despedi dela, relutante. Corri escada abaixo para pegar o trem número 2. Eu não sabia então, mas minha mãe e eu nunca teríamos nossa conversa à tarde. Na verdade, eu não voltaria a ver nossa casa por um longo, longo tempo. Quando saí, dei uma olhada para o edifício marrom do outro lado da rua. Só por um segundo vi uma forma escura à luz da manhã, uma silhueta humana contra a parede de tijolos, uma sombra que não pertencia a ninguém. Então ela tremulou e desapareceu. Capítulo 2. Meu dia começou normal. Ou tão normal quanto pode ser no colégio Meriwether. Veja bem, é um colégio experimental, no centro de Manhattan, o que significa que nos sentamos em puffs, em vez de carteiras, e não recebemos notas, e os professores usam jeans e camisetas de shows de rock no trabalho. Por mim, tudo bem. Tenho transtorno do déficit de atenção e sou disléxico, como a maioria dos meios-sangues, portanto nunca fui lá muito bem nas escolas comuns, mesmo antes de eles me expulsarem. A única coisa ruim em relação ao Meriwether era que os professores sempre viam as coisas pelo lado mais promissor, e a garotada nem sempre era, bem, promissora. Por exemplo, minha primeira aula daquele dia em inglês. Todos os alunos do secundário leram aquele livro chamado O Senhor das Moscas, em que um monte de garotos é abandonado em uma ilha e fica pirado. Então, no exame final, nossos professores nos mandaram passar 1 hora sem supervisão de adultos, no pátio, para verem o que aconteceria. O que se deu foi uma guerra generalizada de cuecão entre os alunos da 7ª e 8ª séries, 2 guerras de cascalhos e uma partida de basquete sem marcação de faltas. O valentão da escola, Matt Sloan, liderou a maior parte dessas atividades. Sloan não era grande nem forte, mas agia como se fosse. Tinha olhos de pitbull e um cabelo preto desgrenhado, e sempre vestia roupas caras, mas amarfanhadas, como se quisesse que todo mundo visse como ele se lixava para o dinheiro da família. Tinha um dente da frente lascado, de uma vez em que pegara o Porsche do pai para dar umas voltas e batera numa placa de devagar, crianças brincando. De qualquer jeito, Sloan estava dando cuecão em todo mundo, até que cometeu o erro de tentar puxar a cueca do meu amigo Tyson. Tyson era o único garoto sem teto no colégio Meriwether. Até onde minha mãe e eu conseguimos descobrir, ele havia sido abandonado pelos pais quando era muito pequeno, provavelmente por ser tão indiferente. Tinha 1,90 m de altura e o físico do abominável Homem das Neves, mas chorava muito e tinha medo de praticamente tudo, inclusive do próprio reflexo. Seu rosto era meio disforme e abrutalhado. Não sei dizer de que cor eram seus olhos porque nunca consegui ver além de seus dentes tortos. Sua voz era profunda, mas ele falava de um jeito engraçado, como um menino muito mais jovem, acho que por nunca ter ido a uma escola antes de Meriwether. Usava jeans esfarrapados, tênis imundos tamanho 52 e uma camisa de flanela xadrez esburacada. Tinha o cheiro dos becos de Nova York, porque era lá que vivia, em uma caixa de geladeira de papelão, perto da rua 72. O colégio Meriwether o adotará em virtude de um projeto de serviço comunitário, para que todos os alunos pudessem se sentir bem consigo mesmos. Infelizmente, a maioria deles não suportava Tyson. Depois de descobrirem que apesar de sua incrível força e da aparência assustadora ele era grande e bobo, sentiam prazer em atormentá-lo. Eu era praticamente seu único amigo, o que significava que ele era o meu único amigo. Minha mãe já reclamara na escola 1 milhão de vezes, porque eles não estavam fazendo o bastante para ajudá-lo.
Ligou para o serviço social, mas aparentemente nada aconteceu. Os assistentes sociais alegaram que Tyson não existia. Juraram de pés juntos que tinham visitado o beco que nós descrevemos e não conseguiram encontrá-lo, muito embora eu não entenda como é possível não ver um garoto gigante que mora numa caixa de geladeira. De qualquer modo, Matt Sloan enfiou-se por trás dele e tentou lhe dar um cuecão, e Tyson entrou em pânico. Afastou Sloan com um tapa um pouco forte demais. Sloan saiu voando por 5 metros e ficou enroscado no balanço de pneu das crianças pequenas. Seu monstrengo! Berrou Sloan. Por que não volta para sua caixa de papelão? Tyson começou a soluçar. Sentou-se no trepa-trepa com tanta força que entortou a barra, e enterrou a cabeça nas mãos. Retire o que disse, Sloan. Gritei. Sloan só me lançou uma careta de deboche. O que você tem com isso, Jackson? Você poderia ter amigos se não estivesse sempre tomando as dores daquele monstrengo. Fechei os punhos. Esperava que minha cara não estivesse tão vermelha como me parecia. Ele não é um monstrengo. É só. Tentei pensar na coisa certa a dizer, mas Sloan não ouvia. Ele e seus amigos feios e grandalhões estavam muito ocupados rindo. Eu me perguntei se era minha imaginação ou se Sloan tinha mais brutamontes em volta dele que de costume. Estava acostumado a vê-lo com 2 ou 3, mas naquele dia ele tinha, mais uma dúzia, e eu tinha certeza absoluta de que nunca os vira antes. Espere só até a aula de educação física, Jackson, gritou Sloan. Você já está muito morto. Quando terminou o primeiro tempo, nosso professor de inglês, o Sr. DeMillo, saiu para avaliar a carnificina. Ele declarou que tínhamos entendido o Senhor das Moscas perfeitamente. Todos passamos na matéria dele, e jamais íamos nos tornar pessoas violentas. Matt Sloan assentiu, sério, e depois me lançou um sorriso de dente lascado. Tive de prometer que compraria um sanduíche extra de manteiga de amendoim para Tyson no almoço, para ele parar de soluçar. Eu sou um monstrengo? Ele me perguntou. Não, assegurei, rilhando os dentes. Matt Sloan é que é um monstrengo. Tyson fungou. Você é um bom amigo. Vou sentir saudades de você no ano que vem se eu não puder. A voz dele tremeu. Percebi que ele não sabia se no ano seguinte seria novamente convidado para o projeto comunitário. Imaginei se o diretor ao menos teria se dado ao trabalho de conversar com ele sobre isso. Não se preocupe, grandão, consegui dizer. Vai dar tudo certo. Tyson me lançou um olhar tão agradecido que me senti um grande mentiroso. Como podia prometer a um garoto como ele que alguma coisa daria certo? Nossa próxima prova era de ciências. A senhora Tesla nos disse que teríamos de misturar substâncias químicas até conseguir fazer alguma coisa explodir. Tyson era meu parceiro de laboratório. As mãos dele eram grandes demais para os pequeninos frascos que devíamos usar. Ele derrubou sem querer uma bandeja de substâncias do balcão e criou um cogumelo de fumaça alaranjada na lata de lixo. Depois que a senhora Tesla evacuou o laboratório e convocou o esquadrão de remoção de resíduos perigosos, elogiou Tyson e eu por sermos químicos natos. Tínhamos sido os primeiros da história a gabaritar sua prova em menos de 30 segundos. Fiquei contente de amanhã ter passado depressa, pois isso me impediu de pensar demais nos meus problemas. Eu não suportava a ideia de que algo pudesse estar errado no acampamento. Pior ainda, eu não conseguia afastar a lembrança do pesadelo. Tinha a terrível sensação de que Grover estava em perigo. Em estudos sociais, quando estávamos desenhando mapas de latitude e longitude, abri meu caderno e olhei para a foto lá dentro, minha amiga Annabeth de férias em Washington. Ela de jeans e uma jaqueta índigo por cima da camiseta cor de laranja do acampamento meio sangue. O cabelo loiro estava preso para trás, com uma bandana. Estava em pé na frente do memorial de Lincoln, com os braços cruzados, parecendo satisfeitíssima consigo mesma, como se ela própria tivesse projetado o lugar. Veja bem, Annabeth quer ser arquiteta quando crescer, por isso está sempre visitando monumentos famosos e coisas do tipo. Ela é esquisita assim mesmo. Tinha me mandado a foto por e-mail nas férias da primavera, e de vez em quando eu olhava só para me lembrar de que ela era real e de que o acampamento meio-sangue não tinha sido coisa da minha imaginação. Quis que Annabeth estivesse ali. Ela saberia interpretar meu sonho. Nunca admiti isso para ela, mas era mais esperta do que eu, mesmo que às vezes fosse meio irritante. Eu já ia fechar meu caderno quando Matt Sloan esticou a mão e arrancou a foto da espiral. Ei! Protestei. Sloan conferiu a foto, e seus olhos se arregalaram. Ah! Não,
Jackson. Quem é essa? Ela não é a sua. Devolva. Senti as orelhas ficando quentes. Sloan passou a foto para seus colegas feiosos, que deram risadinhas e começaram a rasgá-la para fazer bolinhas de cuspe. Eram alunos novos que deviam estar de visita, porque todos usavam aquelas etiquetas idiotas de oi. Meu nome é entregues na recepção. Também deviam ter um senso de humor meio esquisito, porque todas elas estavam preenchidas com nomes estranhos, como Chupa Tutano, Come Crânios e Zé Mané. Não existem seres humanos com nomes assim. Esses caras vão se mudar para cá no ano que vem, alardeou Sloan, como se aquilo devesse me assustar. Aposto que eles podem pagar a escola, ao contrário do seu amigo retardado. Ele não é retardado. Tive de me conter muito, muito mesmo, para não dar um murro na cara de Sloan. Você é um perdedor, Jackson. Ainda bem que eu vou livrar você do seu sofrimento no próximo período. Os grandalhões cupinchas dele mascaram minha foto. Queria transformá-los em pó, mas estava sob ordens estritas de Kiron de nunca descontar minha raiva em mortais comuns, não importava quanto eles fossem detestáveis. Tinha de deixar para brigar com os monstros. Ainda assim, parte de mim pensou que se Sloan ao menos soubesse quem eu era realmente. A campainha tocou. Quando Tyson e eu estávamos saindo da classe, uma voz de menina sussurrou. Percy. Ah. Não, Jackson. Quem é essa? Ela não é a sua. Devolva. Senti as orelhas ficando quentes. Sloan passou a foto para seus colegas feiosos, que deram risadinhas e começaram a rasgá-la para fazer bolinhas de cuspe. Eram alunos novos que deviam estar de visita, porque todos usavam aquelas etiquetas idiotas de oi. Meu nome é entregues na recepção. Também deviam ter um senso de humor meio esquisito, porque todas elas estavam preenchidas com nomes estranhos, como Chupa Tutano, Come Crânios e Zé Mané. Não existem seres humanos com nomes assim. Esses caras vão se mudar para cá no ano que vem, alardeou Sloan, como se aquilo devesse me assustar. Aposto que eles podem pagar a escola, ao contrário do seu amigo retardado. Ele não é retardado. Tive de me conter muito, muito mesmo, para não dar um murro na cara de Sloan. Você é um perdedor, Jackson. Ainda bem que eu vou livrar você do seu sofrimento no próximo período. Os grandalhões cupinchas dele mascaram minha foto. Queria transformá-los em pó, mas estava sob ordens estritas de Kiron de nunca descontar minha raiva em mortais comuns, não importava quanto eles fossem detestáveis. Tinha de deixar para brigar com os monstros. Ainda assim, parte de mim pensou que se Sloan ao menos soubesse quem eu era realmente. A campainha tocou. Quando Tyson e eu estávamos saindo da classe, uma voz de menina sussurrou. Percy. Corri os olhos pela área dos vestiários, mas ninguém estava prestando nenhuma atenção a mim. Como se alguma menina em Meriveter fosse um dia chamar meu nome. Antes que eu tivesse tempo de avaliar se estava ou não imaginando coisas, uma multidão de garotos disparou para o ginásio, arrastando-me com ela. Era a hora da educação física. O treinador nos prometera um jogo de queimado vale tudo, e Matt Sloan prometera me matar. O uniforme de ginástica de Meriveter é short azul celeste e camiseta desbotada. Felizmente a maior parte das nossas atividades atléticas era interna, assim não tínhamos de correr pelo bairro de Tribeca parecendo um bando de crianças hippies em treinamento. Do meu lado, eu tinha Tyson, Corey Bailer, o nerd de computadores, Raymond Ali, o fenômeno dos cálculos, e meia dúzia de outros que eram sempre atormentados por Sloan e sua gangue. Normalmente, eu me daria bem só com Tyson, e ele, sozinho, valia por meio time, mas os visitantes do lado de Sloan eram quase tão altos e fortes quanto Tyson, e havia 6 deles. Matt Sloan espalhou um engradado de bolas no meio do ginásio. Com medo, murmurou Tyson. Cheiro gozado. Olhei para ele. O que tem cheiro gozado? Não achei que ele estivesse falando de si mesmo. Eles. Tyson apontou para os novos amigos de Sloan. Eles têm um cheiro gozado. Os visitantes estavam estalando os dedos e olhando para nós como se fosse a hora do massacre. Não pude deixar de me perguntar de onde eles vinham. De algum lugar onde alimentavam as crianças com carne crua e batiam nelas com paus. Sloan soprou o apito do treinador e o jogo começou. O time de Sloan correu para a linha de centro. Do meu lado, Raymond Ali gritou alguma coisa em urdu, provavelmente, preciso de um pinico, e correu para a saída. Corey Bailer tentou engatinhar para trás da forração da parede e se esconder. O restante do time fez o melhor que pôde para se encolher de medo e não ficar parecendo alvo.
Tyson, disse eu. Vamos. Uma bola me atingiu violentamente na barriga. Caí sentado no meio do piso do ginásio. O outro time explodiu em gargalhadas. Minha visão ficou turva. Era como se tivesse acabado de receber uma manobra de Heimlich de um gorila. Não pude acreditar que alguém fosse capaz de lançar uma bola com aquela força. Tyson gritou. Percy, abaixe-se. Rolei enquanto outra bola passava zunindo por meu ouvido, na velocidade do som. Voo 1. Ela atingiu a forração da parede, e Corey Bailer ganhou. Ei! Gritei para o time de Sloan. Assim vocês podem matar alguém. O visitante chamado Zé Mané sorriu para mim de um jeito perverso. De algum modo, ele parecia muito maior agora e ainda mais alto que Tyson. Seus bíceps se destacavam embaixo da camiseta. Assim espero, Perseu Jackson. Assim espero. O modo como ele disse meu nome me deu um frio na espinha. Ninguém me chamava de Perseu, a não ser aqueles que conheciam minha verdadeira identidade. Amigos ou inimigos. O que Tyson tinha dito? Eles têm um cheiro gozado. Monstros. Em volta de Matt Sloan, os visitantes estavam ficando maiores. Não eram mais garotos. Eram gigantes de 2,5 metros de altura, com olhos selvagens, dentes pontudos e braços peludos tatuados com cobras, dançarinas havaianas e corações. Matt Sloan deixou cair a bola. Epa! Vocês não são de Detroit. Quem? Os outros garotos do time começaram a gritar e a recuar para a saída, mas o gigante chamado Chupa-Tutano lançou uma bola com pontaria certeira. Ela passou como um raio por Raymond ali quando ele estava quase saindo e atingiu a porta, fechando-a como num passe de mágica. Ray e alguns dos outros garotos esmurraram, desesperados, mas ela não cedeu. Deixe-os ir! Gritei para os gigantes. O que se chamava Zé Mané rosnou para mim. Tinha uma tatuagem no bíceps que dizia Enze me ama fofinha. E perder os nossos petiscos? Não, filho do Deus do mar. Nós, lestrigões, não estamos jogando só para matá-lo. Queremos almoçar. Ele acenou e um novo lote de bolas de queimado apareceu na linha de centro, mas aquelas não eram feitas de borracha vermelha. Eram de bronze, do tamanho de balas de canhão, perfuradas, com fogo saindo dos buracos. Deviam ser muito quentes, mas os gigantes as pegavam com as mãos nuas. Treinador! Gritei. Nulla ergueu os olhos, sonolento, mas, se viu algo de anormal no jogo de queimado, não demonstrou. Esse é o problema com os mortais. Uma força mágica chamada névoa disfarça a seus olhos a verdadeira aparência dos monstros e dos deuses, e assim eles tendem a ver apenas o que conseguem compreender. Talvez o treinador tivesse visto alguns garotos da 8ª série batendo nas crianças menores, como de costume. Talvez os outros garotos vissem os brutamontes de Matt Sloan prestes a lançar por aí coquetéis Molotov. Não teria sido a primeira vez. De qualquer modo, eu tinha certeza de que ninguém mais se dava conta de que estávamos lidando com genuínos monstros comedores de gente sedentos de sangue. Sim. Um MMM, resmungou o treinador. Joguem direito. E voltou à sua revista. O gigante chamado Come-Crânios lançou a bola. Mergulhei de lado enquanto o cometa de bronze chamejante passava junto ao meu ombro. Corei! Gritei. Tyson o puxou de trás da forração da parede bem no momento em que a bola explodiu contra ela, transformando o acolchoado em farrapos fumegantes. Corram! Gritei para os meus companheiros de time. Há outra saída. Eles correram para o vestiário, mas outro aceno da mão de Zé Mané fez bater aquela porta também. Ninguém sai enquanto você não estiver fora. Rugiu Zé Mané. E você não vai estar fora enquanto não o comermos. Ele lançou sua bola de fogo. Meus companheiros de time se espalharam enquanto ela abria uma cratera no piso do ginásio. Procurei a contracorrente, que carregava sempre no bolso, mas então me dei conta de que estava usando meu short de ginástica. Eu não tinha bolsos. Contracorrente estava enfiada no bolso da calça jeans, dentro do armário no vestiário. E a porta do vestiário estava trancada. Eu estava completamente indefeso. Outra bola de fogo veio como um raio em minha direção. Tyson me empurrou para fora do caminho, mas a explosão ainda me atirou longe. Fiquei esparramado no chão do ginásio, com a vista embaçada pela fumaça, a camiseta desbotada salpicada de buracos chamuscados. Logo depois da linha de centro, 2 gigantes famintos me olhavam de cima.
Carne! Urraram. Carne de herói para o almoço. Os dois fizeram pontaria. Percy precisa de ajuda! Gritou Tyson, e pulou na minha frente bem no momento em que eles lançaram suas bolas. Tyson! Gritei, mas era tarde demais. As duas bolas o atingiram, ou mais, não, ele as agarrou. De algum modo Tyson, que era tão desajeitado que estava sempre derrubando equipamentos do laboratório e quebrando estruturas do playground, tinha agarrado as duas bolas chamejantes de metal que vinham em sua direção a 1 zilhão de quilômetros por hora. Ele as atirou de volta para seus donos surpresos, que gritaram ruim quando as esferas de bronze explodiram contra seus peitos. Os gigantes se desintegraram em colunas gêmeas de chamas, um sinal seguro de que eram monstros, certo? Monstros não morrem. Simplesmente se dissipam em fumaça e pó, o que poupa aos heróis um bocado de trabalho de limpeza depois de uma luta. Meus irmãos! Gemeu Zé Mané, o canibal. Ele contraiu os músculos, e sua tatuagem da fofinha ondulou. Você vai pagar por tê-los destruído. Tyson! Disse eu. Cuidado! Outro cometa disparou em nossa direção. Tyson só teve tempo de desviá-lo com um tapa. Passou voando por cima da cabeça do treinador Nule e aterrissou na arquibancada com um imenso cabo 1. Crianças corriam de um lado para o outro gritando, tentando evitar as crateras fumegantes no piso. Outras esmurravam a porta, gritando por socorro. O próprio Sloan estava petrificado no meio da quadra, assistindo incrédulo às bolas da morte que voavam em volta dele. O treinador Nule ainda não via nada. Deu uma batidinha em seu aparelho de surdez, como se as explosões estivessem causando interferência, mas não desviou os olhos da revista. Certamente a escola inteira podia ouvir o barulho. O diretor, a polícia, alguém iria nos ajudar. A vitória será nossa! Rugiu Zé Mané, o canibal. Vamos nos banquetear com seus ossos! Quis dizer-lhe que ele estava levando o jogo de queimado muito a sério, mas antes que pudesse fazer isso ele lançou mais uma bola. Os outros 3 gigantes fizeram o mesmo. Sabia que estávamos mortos. Tyson não poderia desviar todas aquelas bolas ao mesmo tempo. Suas mãos deviam estar com queimaduras sérias por ter bloqueado a primeira saraivada. Sem a minha espada. Tive uma ideia maluca. Corri em direção ao vestiário. Saiam da frente! Disse a meu time. Saiam da porta. Explosões atrás de mim. Tyson rebatera 2 das bolas a seus donos e os fizera explodir em cinzas. Restavam 2 gigantes em pé. Uma terceira bola veio voando diretamente para mim. Eu me forcei a esperar em 1, 2, 3, e então me atirei para o lado, enquanto a esfera chamejante demolia a porta do vestiário. Calculei que o gás acumulado na maioria dos armários dos meninos seria suficiente para causar uma explosão, portanto não me surpreendi quando a bola chamejante de queimado provocou um enorme boom. A parede explodiu. Portas de armários, meias, suportes atléticos e vários outros apetrechos pessoais fedorentos choveram por todo o ginásio. Virei-me bem a tempo de ver Tyson dar um soco na cara do come-crânios. O gigante desmoronou. Mas o último gigante, Zé Mané, esperto, continuava segurando sua bola, esperando uma oportunidade. Ele a lançou justamente quando Tyson se virava para ele. Não! Gritei. A bola atingiu Tyson bem no peito. Ele deslizou por toda a extensão da quadra e bateu na parede do fundo, que rachou. Parte desmoronou em cima dele, abrindo um buraco que dava direto para a rua Chart. Não entendia como Tyson ainda podia estar vivo, mas ele parecia apenas atordoado. A bola de bronze fumegava a seus pés. Tyson tentou pegá-la, mas caiu para trás, aturdido, em uma pilha de blocos de concreto. Bem! Tripudiou Zé Mané. Sou o último de pé. Vou ter carne suficiente para levar uma quentinha para a fofinha. Ele pegou outra bola e mirou Tyson. Pare! Gritei. É a mim que você quer. O gigante arreganhou um sorriso. Quer morrer primeiro, heróizinho? Eu precisava fazer alguma coisa. Contra-corrente devia estar por ali, em algum lugar. Então avistei meus jeans em uma pilha fumegante de roupas bem aos pés do gigante. Se eu ao menos conseguisse chegar lá. Sabia que era inútil, mas investi. O gigante riu. Meu almoço se aproxima. Ele ergueu o braço para lançar. Eu me preparei para morrer. De repente o corpo do gigante enrijeceu-se.
Sua expressão mudou de triunfante para surpresa. Bem no lugar onde deveria estar seu umbigo, a camiseta se rasgou e surgiu ali algo como um chifre. Não, um chifre não, e a ponta brilhante de uma lâmina. Ui, murmurou ele, e explodiu numa nuvem de chamas verdes, o que, imaginei, iria deixar Fofinha muito aborrecida. Em pé no meio da fumaça estava minha amiga Annabeth. Seu rosto estava sujo e arranhado. Carregava uma mochila esfarrapada pendurada no ombro, o boné de beisebol enfiado no bolso, uma faca de bronze na mão e um olhar selvagem nos olhos cinza tempestade, como se fantasmas a tivessem perseguido por 1000 quilômetros. Matt Sloan, que estivera ali em pé, abobalhado, o tempo todo, afinal caiu na real, piscou para Annabeth como se a reconhecesse vagamente da foto no meu caderno. É a garota. É a garota. Annabeth deu-lhe um soco no nariz, derrubando-o no chão. E você, disse ela, deixe meu amigo em paz. O ginásio estava em chamas. Crianças ainda corriam de um lado para o outro, gritando. Ouvi sirenes que uivavam e uma voz distorcida no alto-falante. Através das janelas de vidro nas portas de saída pude ver o diretor, Sr. Bonsai, brigando com a fechadura, e uma multidão de professores amontoada atrás dele. Annabeth, gaguejei. Como você, há quanto tempo você? Quase a manhã toda. Ela embainhou a faca de bronze. Estava tentando encontrar um bom momento para falar com você, mas você nunca estava sozinho. A sombra que eu vi esta manhã, e aquilo era, e meu rosto ficou quente. Ah, meus deuses, você estava olhando pela janela do meu quarto? Não dá tempo de explicar. Disparou com rispidez, embora ela mesma parecesse estar com o rosto um pouco quente. Mas eu não queria. Ali! Berrou uma mulher. As portas se abriram de repente e os adultos se precipitaram para dentro. Encontre-me lá fora, disse Annabeth. E ele? Apontou para Tyson, que ainda estava sentado encostado na parede, atordoado. Annabeth lançou-lhe um olhar de aversão que não entendi muito bem. É melhor trazê-lo. O quê? Não dá tempo. Disse ela. Depressa. Ela colocou o boné de beisebol dos Yankees, que era um presente mágico de sua mãe, e desapareceu na mesma hora. Com isso, fiquei sozinho no meio do ginásio em chamas, quando o diretor investiu para dentro com metade do corpo docente 1 ou 2 policiais. Percy Jackson? Disse o Sr. Bonsai. O que, ou como? Junto à parede destruída, Tyson gemeu e levantou-se da pilha de blocos de concreto. A cabeça dói. Matt Sloan também se aproximava. Olhou para mim com expressão de terror. Foi Percy quem fez isso, Sr. Bonsai. Ele tocou fogo no prédio inteiro. O treinador Nulley vai lhe contar, ele viu tudo. O treinador Nulley estivera lendo com dedicação sua revista, mas, para meu azar, escolheu aquele momento para erguer os olhos, ao ouvir Sloan pronunciar seu nome. Sim. Um MMM. Os outros adultos viraram na minha direção. Eu sabia que jamais acreditariam em mim, mesmo que eu pudesse contar-lhes a verdade. Arranquei contra a corrente dos meus jeans destruídos, disse a Tyson, vamos, e pulei pelo buraco escancarado na lateral do edifício. Capítulo 3. Annabeth estava à nossa espera em um beco mais adiante na rua Chart. Puxou Tyson e eu da calçada bem no momento em que um carro de bombeiros passou gritando seu gemido em direção a Meriveter. Onde você o encontrou? Perguntou ela, apontando para Tyson. Ali, sob circunstâncias diferentes, eu teria ficado realmente feliz em vê-la. Tínhamos feito as pazes no último verão, a despeito de a mãe dela ser Athena e não se dar muito bem com meu pai. Tinha sentido mais saudades de Annabeth do que gostaria de admitir. Mas acabará de ser atacado por canibais gigantes. Tyson salvara minha vida 3 ou 4 vezes e tudo que Annabeth pôde fazer foi olhá-lo com raiva, como se ele fosse o problema. Ele é meu amigo, falei. Ele é um sem-teto? Que importância tem isso? Ele consegue ouvir, sabe? Por que não pergunta a ele? Ela pareceu surpresa. Ele sabe falar? Eu falo, admitiu Tyson. Você é bonita. Ah. Grosso. Annabeth recuou um passo, afastando-se dele. Não podia acreditar que ela estivesse sendo tão mal educada. Examinei as mãos de Tyson, que, eu tinha certeza,
Deviam estar muito machucadas por causa das bolas de fogo, mas pareciam ótimas, imundas e marcadas por cicatrizes sujas do tamanho de batatinhas chips, mas elas sempre foram assim. Tyson, falei, incrédulo. Suas mãos não estão queimadas. É claro que não, resmungou Annabeth. Estou surpresa com a coragem dos lestrigões, atacando com ele por perto. Tyson parecia fascinado com o cabelo loiro de Annabeth. Tentou tocá-lo, mas ela afastou sua mão com um tapa. Annabeth, disse eu, do que você está falando? Lês o quê? Lestrigões. Os monstros no ginásio. São uma raça de gigantes canibais que vivem no extremo norte. Ulisses topou com eles uma vez, mas eu nunca os vira tão ao sul, como em Nova York. Leis, eu não consigo nem pronunciar isso. Como você os chamaria em inglês? Ela pensou por um momento. Canadenses, concluiu. Agora venha, temos de sair daqui. A polícia virá atrás de mim. Esse é o menor dos problemas, disse ela. Você andou tendo os sonhos? Os sonhos, com Grover? O rosto dela empalideceu. Grover? Não, o que há com Grover? Contei-lhe o sonho. Por quê? O que você andou sonhando? Os olhos dela pareciam tempestuosos, como se a mente estivesse correndo a 1 milhão de quilômetros por hora. O acampamento, disse ela afinal. Um problemão no acampamento. Minha mãe disse a mesma coisa. Mas que tipo de problema? Não sei exatamente. Há algo errado. Temos de ir para lá agora mesmo. Monstros me perseguiram pelo caminho todo desde a Virgínia, tentando me deter. Você também sofreu uma porção de ataques? Sacudi a cabeça. Nenhum, o ano todo e até hoje. Nenhum. Mas como os olhos dela recaíram sobre Tyson. Ah! O que quer dizer ah? Tyson ergueu a mão como se ainda estivesse na sala de aula. Os canadenses no ginásio chamaram Percy de alguma coisa. Filho do deus do mar? Annabeth e eu trocamos olhares. Não sabia como poderia explicar, mas imaginei que Tyson merecesse a verdade, depois de quase ter sido morto. Grandão, falei, já ouviu aquelas velhas histórias sobre os deuses gregos? Como Zeus, Poseidon, Atena. Sim, disse Tyson. Bem, aqueles deuses ainda vivem. Tipo, vão seguindo a civilização ocidental de um lado para o outro e vivendo nos países mais poderosos, portanto, estão agora nos Estados Unidos. E às vezes têm filhos com mortais. Filhos que são chamados de meios-sangues. Sim, disse Tyson, como se ainda esperasse que eu chegasse ao ponto principal. Ah, bem, Annabeth e eu somos meios-sangues, disse eu. Somos como heróis em treinamento. E sempre que os monstros sentem nosso cheiro, eles nos atacam. É o que eram aqueles gigantes no ginásio. Monstros. Sim. Olhei para ele. Ele não parecia surpreso nem confuso com o que eu contava, o que me deixava surpreso e confuso. Então, ou você acredita em mim? Tyson assentiu. Mas você é filho do deus do mar? Sim, admiti. Meu pai é Poseidon. Tyson franziu a cara. Agora ele parecia confuso. Mas então... Uma sirene uivou. Um carro de polícia passou rapidamente pelo beco. Não temos tempo para isso, disse Annabeth. Vamos conversar no táxi. Um táxi até o acampamento? Disse eu. Você sabe quanto dinheiro? Deixe comigo. Eu hesitei. E Tyson? Imaginei-me escoltando meu amigo gigante até o acampamento meio-sangue. Se ele ficava fora de si em um playground comum com valentões comuns, como agiria em um campo de treinamento para semideuses? Por outro lado, os policiais estariam procurando por nós. Não podemos simplesmente deixá-lo aqui, concluí. Ele também vai estar encrencado. Sim. Annabeth pareceu contrariada. Sem dúvida, precisamos levá-lo. Agora venha. Não gostei do modo como ela disse aquilo, como se Tyson fosse uma grande doença que precisávamos levar ao hospital, mas a seguir pelo beco. Juntos, nós três nos esgueiramos pelas ruelas do centro, enquanto uma enorme coluna de fumaça se erguia do ginásio da escola, atrás de nós. Aqui. Annabeth nos deteve na esquina da Thomas com a Trimble. Vasculhou a mochila. Espero que ainda tenha sobrado uma.
Ela parecia ainda pior do que eu percebera de início. Tinha um corte no queixo. Havia gravetos e grama embaraçados em seu rabo de cavalo, como se tivesse dormido várias noites ao relento. Os rasgos nas barras da calça jeans pareciam ter sido feitos por garras. O que está procurando? Perguntei. As sirenes urravam à nossa volta. Calculei que não levaria muito tempo até que passassem mais policiais, procurando delinquentes juvenis bombardeadores de ginásios. Sem dúvida, àquela altura Matt Sloan já teria dado um depoimento. Ele provavelmente deturpara a história para que Tyson e eu fossemos os canibais sedentos de sangue. Encontrei uma. Graças aos deuses. Annabeth tirou da mochila uma moeda de ouro que reconheci como um dracma, a moeda corrente do Monte Olimpo. Tinha a efígie de Zeus gravada de um lado e o edifício Empire State do outro. Annabeth, falei. Os taxistas de Nova York não vão aceitar isso. Stet, gritou ela em grego antigo. Ou a arma diabolês. Como de costume, no momento em que ela falou na língua do Olimpo eu, de algum modo, entendi. Ela disse, impare, carruagem da danação. Aquilo não me deixou lá muito empolgado com seu plano, fosse qual fosse. Ela tirou a moeda na rua, mas em vez de cair ruidosamente no asfalto o dracma afundou e desapareceu. Por um momento, nada aconteceu. Então, bem no lugar onde a moeda tinha caído, o asfalto escureceu. Fundiu-se em uma poça retangular mais ou menos do tamanho de uma vaga de estacionamento, borbulhando um líquido vermelho como sangue. Então um carro irrompeu daquele lodo. Era um táxi, sem dúvida, porém, diferentemente de qualquer outro táxi de Nova York, não era amarelo. Era cinza escuro. Quer dizer, parecia feito de fumaça, como se fosse possível atravessá-lo andando. Havia palavras impressas na porta, algo como Manzes Insignia, mas a dislexia tornou difícil para mim decifrar o que estava escrito. A janela do passageiro desceu, e uma velha pôs a cabeça para fora. Tinha um tufo de cabelos grisalhos cobrindo os olhos, e falou de um jeito estranho e murmurante, como se tivesse acabado de tomar uma injeção de anestésico. Passagem? Passagem? 3 para o acampamento meio-sangue, disse Annabeth. Ela abriu a porta traseira do táxi e acenou para que eu entrasse, como se aquilo tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Cruzes. Guinchou a velha. Não levamos a espécie dele. Ela apontou um dedo ossudo para Tyson. O que era aquilo? Dia da perseguição aos garotos grandes e feios? Eu pago a mais, prometeu Annabeth. Mais 3 dracmas quando chegarmos. Feito. Berrou a mulher. Entrei no táxi com relutância. Tyson se espremeu no meio. Annabeth se arrastou para dentro por último. O interior também era cinza escuro, mas parecia bastante sólido. O assento era rachado e irregular, não muito diferente dos da maioria dos táxis. Não havia divisória nos separando da velha ao volante. Espere um minuto. Não havia apenas uma velha. Havia 3, todas amontoadas no assento dianteiro, cada qual com cabelos pegajosos cobrindo os olhos, mãos ossudas e um vestido de tecido grosso cor de carvão. Aqui estava na direção, disse. Long Island. Bandeira 2. Ah! Ela pisou fundo o acelerador, e minha cabeça foi de encontro ao encosto. Uma voz gravada veio do alto-falante: Olá, aqui é Ganimedes, sommelier de Zeus, e quando saio para comprar vinho para o Senhor dos Céus sempre ponho o cinto de segurança. Olhei para baixo e encontrei uma corrente grande preta no lugar do cinto. Concluí que não estava assim tão desesperado, e ainda. O táxi disparou e virou na esquina da West Broadway, e a velha cinzenta sentada no meio guinchou. Cuidado! Vá para a esquerda. Bem, se você tivesse me dado o olho, tempestade, eu poderia ver isso. Queixou-se a motorista. Espere um minuto. Dar a ela o olho? Não tive tempo de fazer perguntas, porque a motorista guinou para desviar-se de um caminhão de entregas, passou por cima do meio-fio com um tranco de fazer bater os dentes e entrou voando no quarteirão seguinte. Vespa. Disse a terceira mulher à motorista. Passe para mim a moeda da menina. Quero mordê-la. Você mordeu da última vez, Ira? Disse a motorista, cujo nome devia ser Vespa. É a minha vez. Não é. Gritou a que se chamava Ira. A do meio, tempestade, berrou. Sinal vermelho. Freie. Berrou Ira. Em vez disso, Vespa pisou fundo e subiu no meio-fio,
cantando os pneus em outra esquina e derrubando uma máquina de vender jornais. Ela deixou meu estômago para trás em algum lugar da rua Broome. Desculpe-me, falei, mas você enxerga? Não. Gritou Vespa, de trás do volante. Não. Gritou Tempestade, do meio. É claro. Gritou Ira, da janela do passageiro. Olhei para Annabeth. Elas são cegas? Não totalmente, disse Annabeth. Tem um olho. Um olho? Sim. Cada uma? Não. Um olho ao todo. Ao meu lado, Tyson gemeu e se agarrou ao assento. Não estou me sentindo muito bem. Ah, céus! Disse eu, pois já tinha visto Tyson ficar enjoado no carro em excursões da escola, e aquilo não era algo que a gente quisesse ver a menos de 15 metros de distância. Aguente firme, grandão. Alguém tem um saco de lixo ou coisa assim? As três senhoras cinzentas estavam muito ocupadas discutindo para prestar atenção em mim. Virei-me para Annabeth, que continuava concentrada como quem corre risco de vida, e dei-lhe uma olhada do tipo: por que você fez isso comigo? Ei, disse ela, o táxi das irmãs cinzentas é o meio mais rápido de chegar ao acampamento. Então, por que você não veio nele da Virgínia? Fica fora da área de prestação de serviços delas, disse ela, como se aquilo fosse óbvio. Elas só trabalham na grande Nova York e na vizinhança. Já tivemos gente famosa neste táxi! Exclamou Ira. Jazão. Lembram-se dele? Não quero nem lembrar. Lamuriou-se Vespa. E nós não tínhamos um táxi naquele tempo, sua morcega velha. Aquilo foi há 3.000 anos. Me dê o dente. Ira tentou agarrá-lo na boca de Vespa, mas Vespa afastou a mão dela com um tapa. Só se Tempestade me der o olho. Não. Guinchou Tempestade. Você o usou ontem. Mas estou dirigindo, sua bruxa velha. Desculpas. Vire. Era a sua entrada. Vespa entrou com violência na rua Delancey, espremendo-me entre Tyson e a porta. Pisou o acelerador, e disparamos pela ponte Williamsburg a 80 km por hora. As três irmãs estavam agora brigando mesmo, estapeando-se, enquanto Ira tentava agarrar a cara de Vespa e Vespa tentava agarrar a de Tempestade. Com os cabelos esvoaçando e a boca aberta, berrando uma com a outra, percebi que nenhuma das irmãs tinha dentes, com exceção de Vespa, que tinha um incisivo amarelo embolorado. Em vez de olhos, elas tinham apenas pálpebras fechadas e afundadas, com exceção de Ira, que tinha um olho verde injetado que olhava para tudo avidamente, como se nada que visse fosse o bastante. Por fim, Ira, que tinha vantagem da visão, conseguiu arrancar o dente da boca da irmã Vespa. Isso a deixou tão furiosa que ela deu uma guinada para a beirada da ponte Williamsburg, gritando: Devolva! Devolva! Tyson gemeu e segurou o estômago. Ah! A quem interessar possa, falei, nós vamos morrer. Não se preocupe, disse Annabeth, parecendo muito preocupada. As irmãs cinzentas sabem o que estão fazendo. Elas são muito sábias mesmo. Aquilo veio da filha de Atena, mas não me senti exatamente reconfortado. Estávamos derrapando ao longo da beira de uma ponte, 40 metros acima do rio East. Sim, sábias. Ira reganhou um sorriso ao retrovisor, mostrando o dente recém-adquirido. A gente sabe das coisas. Todas as ruas de Manhattan. Vangloriou-se Vespa, ainda batendo na irmã. A capital do Nepal. O lugar que você procura. Acrescentou Tempestade. Imediatamente, as irmãs a socaram, uma de cada lado, gritando: Quieta! Quieta! Ele ainda nem perguntou. O quê? Disse eu. Que lugar? Eu não estou procurando nenhum. Nada. Disse Tempestade. Você está certo, menino. Não é nada. Fale. Não. Todas elas gritaram. Na última vez que contamos, foi horrível. Disse Tempestade. O olho foi parar num lago. Concordou Ira. Anos para encontrá-lo de novo. Queixou-se Vespa. E por falar nisso. Devolva. Não. Berrou Ira. O olho. Berrou Vespa. Dê para mim. Ela bateu com força nas costas da irmã Ira.
Ouviu-se um pop nauseante e algo saiu voando da cara de Ira. Ela começou a apalpar procurando, tentando agarrá-lo, mas só conseguiu rebatê-lo com as costas da mão. O globo verde e viscoso passou voando por cima de seu ombro e veio parar bem no meu colo. Dei um pulo tão alto que minha cabeça atingiu o teto e o globo ocular saiu rolando. Não consigo enxergar! Berraram as três irmãs. Dê o olho para mim! Gemeu Vespa. Dê o olho para ela! Gritou Annabeth. Não está comigo! Falei. Ali, perto do seu pé, disse Annabeth. Não pise. Pegue. Não vou pegar aquilo. O táxi colidiu com a grade de segurança e arrastou-se por ela com um ruído horrível. O carro inteiro estremeceu, soltando fumaça cinzenta como se fosse se dissolver com esforço. Vou vomitar! Avisou Tyson. Annabeth, berrei, deixe Tyson usar sua mochila. Está louco? Pegue o olho. Vespa deu uma puxada violenta no volante e o táxi se afastou da grade. Disparamos pela ponte em direção ao Brooklyn, mais rápido que qualquer táxi humano. As irmãs cinzentas guinchavam, e se esmurravam, e clamavam pelo olho. Por fim, tomei coragem. Arranquei um pedaço da minha camiseta desbotada, que já estava se desfazendo por causa de todos os buracos de queimadura, e usei-o para pegar o olho no chão. Bom menino! Gritou Ira, como se, de algum modo, soubesse que eu estava com seu olho perdido. Devolva! Não, enquanto não explicarem, falei. O que vocês estavam falando, o lugar que eu procuro? Não dá tempo! Gritou Tempestade. Acelerando! Olhei pela janela. Com certeza, árvores, carros e bairros inteiros passavam ventando, em um borrão cinzento. Já tínhamos saído do Brooklyn e atravessávamos Long Island. Percy, advertiu Annabeth, elas não podem encontrar nosso destino sem o olho. Vamos continuar acelerando até arrebentar em 1 milhão de pedaços. Primeiro elas têm de me dizer. Ou então vou abrir a janela e jogar o olho no meio do trânsito. Não. Gemeram as irmãs cinzentas. É perigoso demais. Estou abaixando a janela. Espere. Berraram as irmãs cinzentas. 30, 31, 75, 12. Elas bradaram como um zagueiro de futebol americano cantando a jogada. O que querem dizer? Isso não faz sentido. 30, 31, 75, 12. Gemeu Ira. É tudo o que podemos falar. Agora, devolva-nos o olho. Estamos quase no acampamento. Estávamos agora fora da estrada, disparando pelos campos no norte de Long Island. Pude ver a colina meio-sangue à nossa frente, com seu pinheiro gigante no topo, a árvore de Thalia, que continha a força vital de uma heroína derrotada. Percy! Disse Annabeth em um tom mais urgente. Dê o olho a elas agora. Decidi não discutir. Joguei o olho no colo de Vespa. A velha o agarrou, empurrou-o para dentro da órbita como alguém que coloca uma lente de contato, e piscou. Eia! Ela pisou o freio. O táxi rodopiou 4 ou 5 vezes em uma nuvem de fumaça e guinchou até parar no meio da estrada vicinal na base da colina meio-sangue. Tyson soltou um enorme arroto. Melhor agora. Tudo bem, disse eu às irmãs cinzentas. Agora me digam o que querem dizer aqueles números. Não dá tempo. Annabeth abriu a porta. Temos de sair agora. Eu ia perguntar por quê, quando ergui os olhos para a colina meio-sangue e entendi. No topo da colina havia um grupo de campistas. E eles estavam sob ataque. Capítulo 4. Mitologicamente falando, se existe uma coisa que eu odeio mais do que trios de velhas são touros. No último verão, lutei com um minotauro no topo da colina meio-sangue. Dessa vez, o que vi lá em cima era ainda pior em 2 touros. E não touros comuns, apenas, mas touros de bronze, do tamanho de elefantes. E mesmo aquilo não era ruim o bastante. É claro que eles também tinham de soltar fogo. Assim que saímos do táxi, as irmãs cinzentas se safaram a toda rumo a Nova York, onde a vida era mais segura. Nem sequer esperaram pelo pagamento extra de 3 dracmas. Simplesmente nos largaram à beira da estrada, Annabeth com nada além de sua mochila e a faca, Tyson e eu ainda com as roupas desbotadas de ginástica. Ah, céus! Disse Annabeth, olhando para a batalha violenta na colina.
O que mais me preocupou não foram os touros em si, ou os 10 heróis de armadura de batalha completa, cujos traseiros de bronze estavam levando uma surra. O que me preocupava era que os touros estavam se movimentando por toda a colina, inclusive atrás do pinheiro. Aquilo não deveria ser possível. As fronteiras mágicas do acampamento não permitiam que monstros passassem além da árvore de Thalia. Mesmo assim, os touros de metal estavam fazendo isso. Um dos heróis gritou: "Patrulha de fronteira! Aqui!" Uma voz de menina, rouca e familiar. Patrulha de fronteira? Pensei. O acampamento não tinha patrulha de fronteira. É Clarice, disse Annabeth. Venha, temos de ajudá-la. Normalmente, correr para ajudar Clarice não estaria no topo da minha lista de coisas a fazer. Ela era uma das maiores encrenqueiras do acampamento. Na primeira vez que nos vimos, ela tentou apresentar minha cabeça a uma privada. Também era filha de Ares, e eu havia tido um desentendimento muito sério com o pai dela no último verão, portanto, agora o deus da guerra e todos os seus filhos basicamente não iam com a minha cara. Ainda assim, ela estava em dificuldades. Seus combatentes estavam se dispersando, correndo em pânico diante do ataque dos touros. A grama estava em chamas em grandes faixas em volta do pinheiro. Um herói gritava e agitava os braços enquanto corria em círculos, o enfeite de crina de cavalo em seu capacete ardendo como um cocar flamejante. A armadura da própria Clarice estava chamuscada. Ela lutava com um cabo de lança quebrada, a outra extremidade estava cravada inutilmente na junta metálica do ombro de um dos touros. Tirei a tampa da minha caneta esferográfica. Ela cintilou e foi se tornando cada vez mais comprida e pesada até eu me ver segurando nas mãos a espada de bronze Anaclusmus. Tyson, fique aqui. Não quero que se arrisque mais. Não. Disse Annabeth. Precisamos dele. Olhei para ela. Ele é mortal. Teve sorte com as bolas de queimado, mas ele não pode. Percy, você sabe o que é aquilo lá em cima? Os touros de Colchis, feitos pelo próprio Hefesto. Não podemos combatê-los sem o filtro solar de Medeia, com fator de proteção 50.000. Vamos ser queimados até virar torresmo. O que de Medeia? Annabeth revirou a mochila e praguejou. Eu tinha um pote de essência de cocô tropical na minha cabeceira, em casa. Por que não trouxe comigo? Tinha aprendido muito tempo atrás a não fazer muitas perguntas a Annabeth. Só me deixaria ainda mais confuso. Olhe, eu não sei do que você está falando, mas não vou permitir que Tyson seja frito. Percy. Tyson, fique aqui. E ergui minha espada. Vou entrar. Tyson tentou protestar, mas eu já estava correndo colina acima na direção de Clarice, que gritava com sua patrulha, tentando organizá-la em formação de falange. Era uma boa ideia. Os poucos que a ouviram formaram uma fileira ombro a ombro, encaixando seus escudos para forjar uma parede de couro e bronze, as lanças surgindo acima como cerdas de porco-espinho. Infelizmente, Clarice só conseguiu reunir 6 campistas. Os outros 4 ainda corriam em círculos com o capacete em chamas. Annabeth correu até eles, tentando ajudar. Provocou um dos touros para que a perseguisse e depois ficou invisível, confundindo o monstro completamente. O outro touro investiu contra a linha de Clarice. Eu estava meio caminho colina acima, não era perto o bastante para ajudar. Clarice ainda nem me vira. O touro se movimentava depressa demais para uma coisa tão grande. A carcaça metálica brilhava ao sol. Tinha rubis do tamanho de punhos no lugar dos olhos e chifres de prata polida. Quando abria a boca articulada, uma coluna de chamas incandescentes era expelida. Mantenham a linha! Ordenou Clarice a seus guerreiros. Você podia falar qualquer coisa sobre Clarice, mas ela era corajosa. Era uma menina grande com olhos cruéis como os do pai. Parecia ter nascido para usar uma armadura de batalha grega, mas até mesmo ela não me parecia capaz de resistir à investida daquele touro. Por azar, naquele momento, o outro touro perdeu o interesse em encontrar Annabeth. Virou-se e foi atrás de Clarice, do seu lado desprotegido. Atrás de você! Gritei. Cuidado! Eu não devia ter dito nada, porque tudo o que consegui foi assustá-la. O touro número 1 colidiu contra o escudo dela e a falange se rompeu. Clarice voou para trás e aterrissou em um pedaço de gramado em chamas. O touro passou direto por ela, mas não sem antes atingir os outros heróis com seu hálito de fogo. Os escudos derreteram instantaneamente em seus braços.
Eles deixaram cair as armas e correram enquanto o touro número 2 se aproximava de Clarice para o golpe final. Eu me adiantei e agarrei Clarice pelos cordões da armadura. Arrastei-a para fora do caminho bem no momento em que o touro número 2 passava como um trem de carga. Dei-lhe um bom golpe com contracorrente e abri um imenso talho numa de suas laterais, mas o monstro apenas rachou e soltou um mugido, e continuou avançando. A fera não me tocou, mas pude sentir o calor da sua pele de metal. A temperatura de seu corpo poderia ter cozido um burrito congelado. Me solte! Clarice deu uma pancada na minha mão. Percy, maldito! Deixei-a cair como um saco junto ao pinheiro e me virei para enfrentar os touros. Estávamos agora do outro lado da colina, com o vale do acampamento meio-sangue logo abaixo. Os chalés, as áreas de treinamento, a casa grande, todos em perigo caso os touros passassem por nós. Annabeth bradou ordens para os outros heróis, dizendo-lhes que se espalhassem e mantivessem os touros distraídos. O touro número 1 fez uma curva bem aberta e começou a voltar na minha direção. Ao passar pelo meio da colina, onde a linha invisível da fronteira deveria tê-lo detido, ele reduziu um pouco a velocidade, como se lutasse contra um vento forte, mas então rompeu a barreira e continuou avançando. O touro número 2 se virou para me enfrentar, com fogo crepitando no corte fundo que eu fizera em seu flanco. Não sei dizer se sentiu alguma dor, mas seus olhos de rubi pareciam fixos em mim como se eu tivesse acabado de levar as coisas para o lado pessoal. Eu não podia lutar contra os dois touros ao mesmo tempo. Teria de derrubar o touro número 2 primeiro e cortar sua cabeça antes que o touro número 1 investisse de novo, até ficar ao meu alcance. Eu já sentia os braços cansados. Percebi quanto tempo passará desde a última vez que treinara com contracorrente, e como perderá a prática. Ataquei, mas o touro número 2 lançou chamas contra mim. Rolei para o lado enquanto o ar se transformava em puro calor. Todo o oxigênio foi sugado de meus pulmões. Meu pé se prendeu em alguma coisa, uma raiz de árvore, talvez, e a dor subiu por meu tornozelo. Ainda assim, consegui desferir um golpe com a espada e decepei um pedaço do focinho do monstro. Ele se afastou galopando, fora de controle e desorientado. Mas, antes que eu pudesse me sentir muito satisfeito com aquilo, tentei ficar de pé e minha perna esquerda fraquejou. O tornozelo estava torcido, talvez quebrado. O touro número 1 investiu na minha direção. Não havia como me arrastar para fora do seu caminho. Annabeth gritou. Tyson, ajude-o! Em algum lugar por perto, na direção do topo da colina, Tyson lamentou-se. Não posso ir a atravessar. Eu, Annabeth Chase, lhe dou permissão para entrar no acampamento. Uma trovoada sacudiu a encosta. De repente, Tyson estava lá, disparando em minha direção e gritando. Percy precisa de ajuda. Antes que eu pudesse dizer que não, Tyson se jogou entre mim e o touro bem quando ele soltou uma erupção de fogo nuclear. Tyson! Gritei. A explosão rodopiou em volta dele como um tornado vermelho. Só consegui ver a silhueta negra de seu corpo. Soube com uma terrível certeza que meu amigo acabará de se transformar em uma coluna de cinzas. Mas, quando o fogo diminuiu, Tyson ainda estava lá, de pé, completamente ileso. Nem mesmo suas roupas surradas foram chamuscadas. O touro deve ter ficado tão surpreso quanto eu, porque antes que pudesse exalar uma segunda erupção Tyson cerrou os punhos e golpeou a cara dele. Vaca malvada! Seus punhos abriram uma cratera no lugar onde estaria o focinho do touro. Duas pequenas colunas de fogo irromperam dos ouvidos. Tyson acertou de novo e amassou o bronze sob suas mãos como papel alumínio. A cabeça do touro agora parecia um boneco de meia virado do avesso. No chão! Berrou Tyson. O touro cambaleou e caiu de costas. As pernas balançaram debilmente no ar, o vapor escapando pela cabeça e outros lugares esquisitos. Annabeth correu para ver como eu estava. Meu tornozelo parecia estar cheio de ácido, mas ela me deu um pouco do néctar do Olimpo em seu cantil e imediatamente comecei a me sentir melhor. Havia um cheiro de queimado que depois percebi que vinha de mim. Os pelos em meus braços tinham ficado completamente chamuscados. E o outro touro? Perguntei. Annabeth apontou colina abaixo. Clarice tinha cuidado da vaca malvada número 2. Ela a empalara pela pata traseira com uma lança de bronze celestial. Com o focinho semi-destruído e um enorme talho no flanco, o bicho tentava correr em câmara lenta, andando em círculos como algum tipo de animal de carrossel. Clarice tirou o capacete e marchou em nossa direção. Uma mecha do seu cabelo castanho fibroso estava fumegando, mas ela parecia nem notar. Você estragou tudo!
Berrou ela para mim. Eu tinha tudo sob controle. Eu estava atordoado demais para responder. Annabeth resmungou. Bom ver você também, Clarice. Argue! Gritou Clarice. Nunca tente me salvar de novo. Clarice, disse Annabeth, você tem alguns campistas feridos. Aquilo a fez cair em si. Até mesmo Clarice se preocupava com os soldados sob seu comando. Eu vou voltar, rosnou ela, e depois se afastou pesadamente para avaliar os danos. Olhei para Tyson. Você não morreu. Tyson baixou os olhos como se estivesse com vergonha. Desculpe-me. Vim ajudar. Desobedeci a você. Culpa minha, disse Annabeth. Não tive escolha. Eu tinha de deixar Tyson cruzar a fronteira para salvá-lo. Caso contrário, você teria morrido. Deixá-lo cruzar a fronteira? Perguntei. Mas... Percy, disse ela, você já olhou para Tyson com atenção? Quer dizer, para seu rosto. Ignorar a névoa e realmente olhar para ele. A névoa faz os seres humanos verem apenas o que seu cérebro pode processar. Eu sabia que ela podia enganar semideuses também, mas... Olhei para o rosto de Tyson. Não foi fácil. Sempre tive dificuldade de olhar diretamente para ele, embora nunca tivesse entendido muito bem por quê. Achava que era só porque sempre havia manteiga de amendoim nos seus dentes tortos. Forcei-me a focalizar seu nariz grande e sem jeito, depois, um pouco mais acima, seus olhos. Não olhos. Um olho. Um grande olho, castanho bezerro, bem no meio da testa, com cílios grossos e grandes lágrimas escorrendo pelas bochechas dos dois lados. Tyson, gaguejei. Você é um... Ciclope, sugeriu Annabeth. Um bebê, a julgar pela aparência. Provavelmente foi por isso que ele não conseguiu atravessar a fronteira como os touros. Tyson é um dos órfãos sem teto. Um dos que? Eles estão em quase todas as grandes cidades, disse Annabeth, de um jeito desagradável. São erros, Percy. Filhos de espíritos da natureza e deuses. Bem, normalmente, um deus em particular, e nem sempre são perfeitos. Ninguém os quer. Eles são jogados de lado. Crescem nas ruas, sozinhos. Não sei como esse o encontrou, mas ele obviamente gosta de você. Devemos levá-lo a Kiron e deixar que ele decida o que fazer. Mas o fogo. Como? Ele é um ciclope. Annabeth fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo desagradável. Eles operam as forjas dos deuses. Precisam ser imunes ao fogo. É o que eu vinha tentando lhe dizer. Eu estava completamente chocado. Como nunca perceber o que Tyson era? Mas eu não tinha muito tempo para pensar nisso naquele momento. Toda a encosta da colina estava em chamas. Heróis feridos precisavam de atenção. E ainda havia 2 touros derrubados para descartar, e eu não fazia ideia de como eles iriam caber nas nossas caçambas normais de lixo reciclável. Clarice voltou e limpou a fuligem da testa. Jackson, se você puder aguentar, levante-se. Precisamos carregar os feridos de volta para a casa grande e informar a Tântalo o que aconteceu. Tântalo? Perguntei. O diretor de atividades, disse Clarice, impaciente. O diretor de atividades é Kiron. E onde está Argus? Ele é o encarregado da segurança. Devia estar aqui. Clarice fez uma cara amarga. Argus foi despedido. Vocês 2 estiveram afastados por muito tempo. As coisas estão mudando. Mas, Kiron. Ele treina garotos para combater monstros há mais de 3.000 anos. Não pode ter simplesmente ido embora. O que aconteceu? Aquilo aconteceu, disparou Clarice. Ela apontou para a árvore de Thalia. Todos os campistas conheciam a história da árvore. 6 anos antes, Grover, Annabeth e 2 outros semideuses chamados Thalia e Luke chegaram ao acampamento meio-sangue perseguidos por um exército de monstros. Quando se viram acuados no topo da colina, Thalia, filha de Zeus, montou resistência ali, para dar tempo aos amigos de alcançar a segurança. Quando ela estava morrendo, Zeus se apiedou e a transformou em um pinheiro. Seu espírito reforçou as fronteiras mágicas do acampamento, protegendo-o de monstros. O pinheiro estava lá desde então, forte e saudável. Mas agora suas folhas estavam amarelas.
Uma enorme pilha de folhas mortas se acumulava na base da árvore. No centro do tronco, a 1 metro do chão, havia uma perfuração do tamanho de um buraco de bala, gotejando seiva verde. O gelo cortou meu peito. Agora eu entendia por que o acampamento estava em perigo. As fronteiras mágicas estavam falhando porque a árvore de Thalia estava morrendo. Alguém a envenenara.